Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que acompanha aqui das galerias, público que nos acompanha através da TV Assembleia, vejam como é importante o debate. O deputado Barros Munhoz acabou de utilizar essa tribuna de maneira rápida, mas para dizer que entende que o projeto precisa de mais discussão. A discussão que acontece nessa casa, ela é sempre uma discussão importante. Mesmo os deputados que tradicionalmente fazem oposição aqui, têm reiteradamente afirmado que o fato de fazer oposição ao governo tem ocasionado o quê, muitas vezes? A mudança de projetos que chegam nessa casa. Projetos que chegam aqui com uma redação do próprio governo, que tem maioria na casa, são mudados muitas vezes porque a oposição, que não tem maioria na casa, ou pelo menos essa foi uma realidade desses últimos anos. Hoje essa realidade está um pouco diferente, porque nós tivemos uma mudança de governo, então nem todo mundo que era a situação continua a situação, mas tradicionalmente nessa casa a oposição tem muitas vezes afirmado isso. O fato de ter discutido os projetos tem melhorado o projeto. E nós dessa casa, todos, os que são a favor do projeto, os que são contra, e não estou falando só desse, estou falando de vários projetos, temos consciência disso, que ao discutir os projetos, invariavelmente se ouve mais, se discute opiniões diferentes e a partir dessa discussão se chega a algum grau de consenso. Às vezes um consenso completo, e aí o projeto é votado até por aclamação, e às vezes não se chega a um consenso total e a gente vota com o voto nominal, e aí forma-se uma maioria que aprova o projeto. Portanto, nós não estamos falando aqui, e quero dizer que, infelizmente, a postura que o deputado Feliciano tem assumido aqui no plenário de desafiar os deputados que não estão concordando com o projeto, na forma como ele está, querem discutir o projeto, como se esses deputados não tivessem esse direito, ou tivessem contra a defesa e o bem-estar dos animais. É uma opinião dele, mas que não contribui para o debate que nós precisamos fazer nessa casa, porque não é um projeto simples, é um projeto que envolve uma atividade econômica do Estado de São Paulo. E eu sei que para muita gente, toda vez que a gente fala em atividade econômica, em gerar recurso, renda, fala, mas isso é o pessoal que quer ganhar dinheiro, isso é o pessoal que quer ficar rico com a atividade. Não, nós estamos falando de que qualquer atividade econômica é uma atividade econômica que gera emprego, gera renda, e gera atividade econômica. É disso que nós vivemos. O desespero nosso aqui no Estado de São Paulo é todo dia encontrar formas de melhorar nossa atividade econômica para que com isso nós possamos ter mais emprego, mais renda, melhor situação da população, até porque uma população com melhor renda, uma população com mais emprego, é uma população que vai poder, inclusive, ter uma melhor relação social, inclusive com os animais, inclusive com os animais. A defesa, por exemplo, do meio ambiente, ela é tão mais eficiente quando a gente tem uma situação mais equilibrada do Estado do que quando a gente não tem. Então, a defesa do meio ambiente tem ganho espaço no nosso Estado, por quê? Porque, de um lado, nós temos o aprimoramento da atividade econômica. E aprimoramento da atividade econômica que é feito a partir do quê? A partir da pesquisa, a partir do investimento em conhecimento, que esse Estado tem feito com muita dedicação e com muito investimento. E nós aqui nessa casa temos sido responsáveis por isso. E é por isso que hoje, por exemplo, nós conseguimos produzir uma safra recorde no Estado de São Paulo sem precisar expandir a área de produção agrícola. Assim como também a produção de animais, que era
né, até bem pouco tempo, a acusação de que a agropecuária era responsável, através da sua expansão, pela degradação do meio ambiente. E hoje nós conseguimos, o Estado de São Paulo e o Brasil conseguem produzir, né, a mesma quantidade de animais, utilizando aquela área que há anos atrás só produzia 1, hoje consegue produzir 5. Isso através de pesquisa, ciência, desenvolvimento. Então, se a gente, na votação dos projetos, olhar e fizer a discussão científica do assunto, fizer a discussão buscando o conhecimento do assunto, nós vamos encontrar a melhor solução. E é isso que nós estamos defendendo. E, aliás, volto a repetir aqui, nós defendemos isso para todas as atividades, inclusive para a atividade que envolve seres humanos. O que nós fazemos no nosso dia a dia? Inúmeras atividades econômicas geram, né, trabalho degradante para o ser humano também. E o que nós fazemos? Nós estabelecemos regulação disso. Regulação disso. Regular a atividade é a forma de encontrar a melhor forma de exercê-la. Regular a atividade é a melhor forma. A deputada está protestando, pode se inscrever e vir falar. O tempo aqui vai estar disponível, né? Pode se inscrever e vir falar, né? Mas é através da regulação. Então, nós regulamos tanto as atividades no que diz respeito ao ser humano, como no que diz respeito aos animais. E estamos permanentemente fazendo isso. Então, o que nós estamos defendendo nessa questão específica é que nós possamos sentar e debater o que está errado na atividade econômica, o que está acontecendo que fere, né, o bem-estar animal, e vamos estabelecer a regulação para que isso deixe de ocorrer. O animal é produzido para corte. Isso é assim que tem sido feito. Ele é produzido com esse objetivo. Tem gado que é produzido para leite, tem gado que é produzido para corte, ele pode ir para corte aqui, nos nossos frigoríficos, ou pode ir, né, em outros países. E é disso que nós estamos falando. Nós estamos com esse projeto dizendo, pode ir para o abate aqui, no Brasil, e não pode ir para o abate lá fora. Então, essa é a questão que nós estamos discutindo. E imagino eu que, bom, lá fora nós não podemos controlar as normas do abate. Relógio, senhor presidente. Pediu o nome pois não. Companheiro Davi. 7h30 que termina? 9h30. Não, já foi prorrogada. Desculpa. Foi prorrogado. Já foi prorrogada. Desculpa, não estava preocupado com o horário. Deputado, eu até também sei que nós vamos votar a urgência, mas como a sessão foi prorrogada, nós ganhamos tempo para fazer isso, né? A sessão foi prorrogada, 2h30, então, até por um acordo, né, o deputado Itamar Borges, que tinha feito a solicitação, retirou, né? Então, nós temos espaço para discutir e é importante que a gente discuta, né? E é isso que, então, eu estou aqui fazendo, de maneira muito clara, como sempre fiz em todas as questões, né? Não deixo de dar minha opinião e de apresentar isso, né? Mas estou convicto disso. O que nós precisamos fazer para regular a atividade, para que ela passe a ser uma atividade, né, de acordo com aquilo que preconiza o grau de conhecimento que a gente tem, o que a gente tem de experiência, de conhecimento científico, de conhecimento técnico, para poder estabelecer essa regulação. É disso que nós estamos falando, porque senão cada atividade que algum segmento da sociedade entender que ele está ocasionando algum problema, nós vamos proibir. E nós vamos chegar um momento em que nós vamos proibir tudo, porque qualquer atividade econômica, qualquer atividade do ser humano, qualquer atividade do ser humano gera algum desconforto para o ambiente onde a gente vive, né? Algum desconforto para as pessoas, algum desconforto para animais, algum desconforto para o ambiente onde a gente vive. Aliás, essa é uma grande discussão, é a discussão que a gente faz hoje todo dia, né? O aquecimento global é a ação do homem ou não é? Tem gente que acha que não é, né? Eu acho que é. A ação do homem também provoca aquecimento global. Então, o que a gente faz?
votamos aqui nessa casa uma legislação que diz o seguinte: vamos, nos próximos anos, estabelecer uma legislação que obriga que o Estado de São Paulo produza menos gases que provocam efeito estufa, de forma a que a gente possa melhorar a situação e não piorar a situação como nós temos feito. É isso que nós temos feito, é discutir, né, como permitir que nós possamos continuar desenvolvendo as diversas atividades econômicas, as diversas atividades produtivas desse país, dentro de regras aceitáveis. Alguém pode me dizer, mas os animais não têm escolha. Eles não têm escolha. Se eles pudessem escolher, né, talvez eles não quisessem nem ser abatidos aqui, não quisessem ser embarcados no caminhão que vai trazer até o frigorífico que fica aqui. Então, é disso. Nós temos que criar regras para que estabeleça, né, a proteção ao animal. E nós podemos discutir isso. E temos discutido em todos os outros assuntos que nós temos debatido nessa casa. Então, é essa convicção, né, que me leva aqui a fazer esse debate, a aproveitar que nós prorrogamos essa sessão por 2h30. Nós temos apenas 2 projetos aqui agora pendentes para votar a urgência, né, e provavelmente ainda vamos ter tempo de discutir mais. O próprio deputado Itamar Borges, né, propôs aqui e tem trabalhado para que, na medida do possível, né, se faça uma audiência pública, onde se possa ouvir todos os segmentos interessados nisso e, a partir daí, né, estabelecer aquilo que é o melhor. E, em algum momento, nós vamos estabelecer aqui nessa casa uma maioria que vai decidir, né, por um lado ou por outro, ou por um projeto modificado, ou por melhorias no projeto, ou por adaptação no projeto, mas é assim que funcionam as questões aqui nessa casa. E é assim que nós temos avançado no Estado de São Paulo, né, com esse debate. É dessa forma que o Estado de São Paulo tem procurado produzir. Tenho certeza que o trabalho que os deputados fazem aqui é um trabalho que é reconhecido pela população de São Paulo, né, porque é um trabalho que procura debater os assuntos que estão colocados. Então, senhor presidente, né, senhores deputados, é nisso que eu tenho procurado aqui colocar insistentemente. Por mais que, em alguns momentos, a gente tenha manifestação na galeria ou mesmo dentro da sociedade sobre opiniões, né? Mas nós temos no Estado de São Paulo 40 milhões de habitantes, né, e que provavelmente tem opiniões diversas sobre isso. Então, isso é que justifica. Aqui nessa casa são 94 deputados, cada um com a sua opinião, né, e cada um, então, portanto, fazendo o seu debate. Reconheço que temos uma tradição aqui nessa casa que é votar a urgência, né, mas poucas vezes nós temos projetos que geram um debate como esse. E volto a repetir, projetos que estão com tramitação tão nova, né? Se vocês prestaram atenção em todos os projetos que aqui foram votadas urgência, nós temos projetos aqui com 10 anos de tramitação, projetos com 5 anos de tramitação, projetos com 1 ano de tramitação. Então, é um longo processo, muitas vezes, para se aprovar um projeto aqui nessa casa. Mas nada que faça com que se desmereça o assunto. Aliás, assuntos que são debatidos mostram que são assuntos importantes, né? Porque, muitas vezes, de fato, a gente vota aqui alguns projetos sem nenhum debate, né? Porque são projetos que também não alteram muito, não mexem com a vida, né, nem das pessoas e nem dos animais, né? Não mexe muito com a nossa sociedade. Então, são projetos que podem tramitar mais rapidamente, né? Não é o caso desse projeto, né? Nós temos discutido o assunto e visto que nós temos aqui um assunto importante a ser debatido e, portanto, é justo que a gente faça esse debate. Então, senhor presidente, com essas palavras, encerro aqui a minha participação nesse debate.